Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje nós vamos estar aqui vendo um react sobre China e a Rússia, né? Teve o dia da vitória. Lá eu pensei que o Trump iria, ele não foi. Isso é muito interessante. Vamos avaliar também isso. E esse é um corte que, se não me engano, o Xi Jinping vai falar sobre, né, a relação entre os dois países e como está esse relacionamento. Você acaba vendo que eles estão montando, né? Como eu falei já em outros vídeos passados, você que me acompanha, eles estão montando seus times. Assim foi na Primeira Guerra, assim foi na Segunda e agora na Terceira Guerra Mundial não será diferente. Antes de ir para a pancadaria, vamos montar os nossos times. É, básico do básico num conflito internacional, montar seus times, quem vai ficar do lado de quem vai apoiar quem, se preparar para depois todo mundo ir pro pau, literalmente, como a gente já foi algumas vezes na história. Pelo menos três, mas eu acho que a gente foi mais antes desse registro, porque o Alexandre chegou lá na Índia, foi o maior império da Terra, depois o Império Romano também tentou avançar em diversos continentes. Lembrando que na época do Império Romano não existia as Américas. Existia, porém, controlava aqui, se não me engano, acho que eram os Maia, os Astecas e as tribos navis, os navios, sei lá dos Estados Unidos. Então essas eram as grandes tribos que mandavam aqui no continente inteiro. Tinha os Tupi-Guaranis aqui na parte do sul e tal, mas não tem, vamos botar assim, a magnitude que os Maia e os Incas tiveram, né? Antes desse período aí e tal. Mas antes de começar o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, compartilha, bora pro vídeo. 尊敬的普京总统先生，我的老朋友，我很高兴啊，应普京总统的邀请，再次访问俄罗斯，并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。80年前，中俄两国人民付出了巨大牺牲，赢得伟大胜利，为维护世界和平和人类进步事业。 Lembrando que o Xi Jinping está puxando a sardinha aí, dizendo que foi a China e a Rússia. Não, mas teve também o lado dos aliados, né? Tanto é que na foto é, do, do acordo, tava só o Stalin, né? O Mao Tse Tung não estava na foto. Se eu não me engano, estava o Roosevelt, Stalin e o Churchill. E nenhum chinês estava na foto. Lembrando que os russos também foram os primeiros a chegar na Alemanha, tá? E que eles realmente lutaram bravamente. Mas os Estados Unidos botou um dinheiro pesado em arma, em equipamento, em tudo isso. E os Estados Unidos atacou pela Normandia, no caso, né, pelo sul, enquanto Stalin e o Exército Vermelho veio por cima, no caso, pelo norte, né? 做出了彪兵史册的历史贡献。当前，面对国际上的单边主义逆流和强权霸凌行径，中方将同俄方一道，肩负起作为世界大国和联合国安理会常任理事国的特殊责任，挺膺担当。 Verdade, eles são todos permanentes da OTAN, mesmo sofrendo todo esse bullying, como ele falou, né? Porque o nosso lado aqui ocidental tem uma repulsa, não sei por quê, pelo Putin e pela Rússia. Eles são cristãos ortodoxos, eles são muito mais parecidos com o lado de cá do que com os chineses, que não tem muito. Os chineses só ficaram aliados mesmo depois que Mao Tse-tung implementou a ideologia comunista lá e tal. E aí ficou mais aliado dos russos e tal, mas mesmo assim eles sempre foram vistos como uma classe de segunda categoria e tal, pelo lado ocidental aqui, mas graças a os últimos governos aí, eles se aliaram, né? Isso foi uma catástrofe total. E o Ocidente realmente está em maus bocados
com essa galera aí tomando força e de repente, eles trabalhando junto para poder derrotar o Ocidente seria um desastre total para nós. Apesar de que não há mocinhos nessa história. Todos estão defendendo o seu próprio interesse. A Rússia tem um projeto dela, que é a Eurásia. A China tem um projeto dela de expansão, que é a nova Rota da Seda. E os Estados Unidos não querem perder a hegemonia do dinheiro. Então todos estão defendendo o seu próprio interesse, o seu próprio umbigo no final de tudo. 共同弘扬正确二战史观，维护联合国权威和地位，坚决捍卫中俄两国及广大发展中国家权益，携手推进平等有序的世界多极化。O mundo multipolar. O mundo multipolar, eu também acredito nessa tese. Obviamente que vai ser dividido entre esses três países, né? A Rússia, a China e os Estados Unidos. Eles vão chegar no acordo, galera. Ninguém vai tampar na porrada agora, fica tranquilo. Vai demorar mais uns 10 anos, graças ao Trump. E assim, o russo também já viu que uma batalha não é assim, né? Ele realmente teve muita dificuldade. Todo mundo achou que no início lá de Kiev, todo mundo achou que ia ser rápido a Ucrânia, que ele ia entrar e ia passar como um rolo compressor, porque é a maior potência militar do lado da Europa, né? Europa Oriental. São os russos, é o maior potencial bélico, muitas bombas e tal, um exército imenso. E do outro lado é os Estados Unidos puxando a corrente para os aliados, também tem um que bate de frente realmente em exército, em armamento e tudo. Mas na hora do pega pra capar, os Estados Unidos usaram a Ucrânia como bucha de canhão para poder testar uma batalha contra os russos, e os russos aproveitaram para também testar uma batalha como seria esse modelo de força. Obviamente que os Estados Unidos não entrou com força máxima, a OTAN não entrou nisso, mas foi só uma guerra proxy que se fala nisso nos meios militares, acadêmicos e de inteligência. É uma guerra proxy para as pessoas irem, para os líderes e seus generais irem se acostumando, porque a guerra vai escalar e eles precisam desse confronto para poder ir não só testando as armas, testando táticas e melhorando o seu arsenal de armas, né? Lembrando que o maior arsenal de defesa antiaérea é dos russos. Desde que eles viram o que aconteceu com Saddam Hussein, eles investiram pesadamente em defesa antiaérea, pois os Estados Unidos entrou no Iraque, passou o carro, bombardeou tudo, acabou com o Iraque e botou um governo provisório lá que continua sendo dos Estados Unidos. Mas o mundo multipolar vai ficar entre essas três aí, potências. Acredito que sim. Vai ter outras denominações, como aqui no Sul, a África, Oceania, tal, mas todos eles vão ser mais ou menos delegados a um desses três países aí, como satélite desses países, né? E tal. Bem como a globalização econômica, incluindo o benefício para todos. Será? Xi Jinping está pensando em benefícios para todos? Vamos continuar o discurso. 普惠包容的经济全球化。Уважаемый президент. E Putin fala, eu pensei que era só o Xi Jinping. Maneiro, vamos ver o que o Putin vai falar agora pro Xi Jinping. Um rasgando seda pro outro, aparentemente. Xi Jinping, uma fala discreta. Os chineses são muito discretos. Toda a narrativa que o Xi Jinping fala, você nunca viu o Xi Jinping assim, falando firme, tal, igual o Trump e tal, tal. Não, o Xi Jinping é sempre calmo, sereno. Ele age mais e fala pouco, entendeu? Normalmente, esses caras ditador, os caras fala um pouco e executa mais. Entendeu? O executa, né? Приятель, дорогой друг, боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Forjada no fogo. Eles estão passando por um problema. Os Estados Unidos, com as sanções econômicas, não teve para onde correr. Ou o russo se aliava com a China e a China se aliava com o russo,
ou eles iam ser obliterados, porque os Estados Unidos e o Ocidente aqui colocou eles, um colado com o outro, não teve para onde correr, né? Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество – это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и Китайской Народной Республики. Ó, como eu falei, né? Trocaram confete, eles estão se aliando. Já temos relatos que temos, na guerra da Ucrânia, temos Coreia do Norte, pessoas da Coreia do Norte lutando no campo de batalha, e já apareceu chineses lutando, né? Lembrando que tem uma passagem bíblica que agora me fugiu, que virão 1 milhão de pessoas marchando lá da Terra do Sol Nascente. Será que são os chineses que vão vir para tentar acabar com a hegemonia do liberal globalismo aqui? Ou, no caso, um tecnofeudalismo, que é o que vai acontecer? E você? O que você acha? Escreva nos seus comentários, coloque aí seu comentário, deixe seu like, compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu!